Então, olha só, hoje nós vamos falar, né, ainda da dinâmica do movimento circular. Né? Na aula passada, nós fizemos muitos exercícios ali da parte de movimento circular na parte horizontal, né? E aquela partezinha inclinada de quando o carro entra na curva. Hoje, nós vamos falar sobre os movimentos, né? Também circulares. Aí entra a questão da força centrípeta também, tá? Entra essa questão da força centrípeta. Eu acho que então nessas etapas aí a gente vai trabalhar em cima da dinâmica do movimento circular. Então toda vez que eu penso em movimento circular, né, a grande característica do movimento circular é a circunferência e lembrar que nesse movimento, em cada ponto da trajetória, então aqui quando eu tenho um objeto andando, olhando, então nesse momento aqui que você está, em cada ponto dessa trajetória, né, seja aqui eu vou chamar de ponto A, de ponto B, de ponto C, de ponto D, a força centrípeta que nós chamamos, ela possui uma resultante diferente. Né? Então, a força centrípeta, ela é uma ação de forças, né, que eu tenho ali em um movimento, que puxa um corpo para o centro da circunferência, então aqui ela tem uma reação normal para a circunferência, e aí eu, em cada ponto dessa trajetória, ela vai se comportar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, uma bolinha passando por este ponto aqui, a força que está aqui agindo seria a força peso, né? No ponto B, eu teria a força peso mais a força normal. No ponto C, eu teria aqui a força peso e aqui a normal, que ele está agindo, né? Aqui a normal desta maneira. No ponto D, eu teria peso, tá? E normal, neste caso aqui, ó, para baixo, tá? Então, eu falo assim, física tem que estar sempre na questão, quando você estiver estudando, de tentar sempre visualizar situações. Então, tem alguns desenhos que você tem que ter ele na sua mente. E esse desenho eu fiz na aula passada e vou repetir ele novamente aqui. Você tem um carrinho que vai passar aqui, ó, numa pista plana, um carrinho que vai passar na parte de baixo de uma circunferência e um carrinho que vai passar na parte de cima. Você vai lembrar sempre da questão do desenho, porque, ó, igual aqui no ponto D. No ponto D, a resultante centrípeta é normal e peso para baixo. Então, tem diferenças quando eu passo pelo lado de dentro da circunferência, que aí ele estaria pressionando, né, aqui o globo da morte, seria um dos exemplos, tá bom? E também quando ele passa na parte superior, tá? A força centrípeta é uma resultante de forças que agem naquele momento. Então, quando ele vem aqui no plano horizontal, não tem força centrípeta. Eu tenho peso, tenho normal, e no plano horizontal, a normal, o módulo dela, tem o mesmo módulo da força-peso. São forças, né, de sentidos diferentes, mesma direção, só que normal e peso têm o mesmo módulo. Ao passar na parte de baixo, né, o carrinho sofre, aqui no caso, ele faz uma compressão, aumentando a normal. Então, nós falamos isso aqui também, aumentando a normal. Então, neste caso aqui, então eu vou chamar aqui, ó, de ponto A, aqui de ponto B e aqui de ponto C, para que a gente possa ficar bem definido em cada momento. Tá joia? Do ponto C. Pô, eu gosto quando fica bonitinho. Do ponto C. No ponto B, o que acontece? A minha normal, ela é maior do que a força-peso. Então, a minha resultante fica normal menos o peso. É assim que fica a força resultante. Quando eu passo na parte superior, quais são as forças que estão agindo? Peso e normal, tá? Peso e normal. Então, elas são a resultante centrípeta. Tá? O que muda aqui é a aceleração,
que no caso de eu botar a aceleração escalar, eu boto a aceleração centrípeta, mv² sobre r. Lembra lá da nossa equação da aceleração centrípeta. Quando eu passo na parte superior, tá? Superior, a minha normal, aqui nesse caso, é menor do que a força-peso. Então, caso, como é que fica a minha resultante? A sua resultante fica peso menos normal. A sua resultante fica peso menos normal. Então, essa é uma dinâmica do movimento circular. Eu posso trocar, por exemplo, normal por tração. Eu posso ter um pêndulo, né? Ele pode ter ali um pêndulo com uma bolinha executando um movimento circular. Também tenho aqui ações de forças, né? Então, aqui, por exemplo, ó, neste ponto eu teria força-peso, nós tínhamos na aula lá, e aqui eu teria força de tração, onde a minha resultante da força centrípeta estaria aqui, ó, resultante centrípeta. Isso nós vimos lá, esses exercícios na nossa aula anterior. Dá uma voltada lá. Quando eu passo na parte mais baixa, ó, a minha tração, ela fica na mesma direção de quem? Do peso. Na parte mais baixa, então eu tenho aqui, ó, o movimento da minha figurinha B. Apesar de eu ter um carrinho, poderia ser um barbante. Então, quer dizer, a tração seria maior do que o peso. Ok? Então, eu também posso fazer a análise aí, vendo um pêndulo. Ó, como é que isso funciona? Questão 582. Um piloto de aviões de caça da Segunda Guerra, né, Grande Guerra, atinge uma velocidade de 756 km por hora em mergulho. A essa velocidade, podiam realizar uma manobra em curva com um raio aproximado em metros de. Então, você tem um avião que vai fazer ali uma manobra em curva, tá bom? E aí ele está colocando aqui, ó, que ele vai fazer ali uma manobra. Então, tem um aviãozinho que está fazendo ali uma manobrazinha. Quando ele está fazendo essa manobra, tá? Nesse ponto da trajetória, que é o ponto mais baixo, ele fala assim, ó, observação. A aceleração máxima que um ser humano suporta sem desmaiar é de 70, né, metros por segundo ao quadrado. Então, por que eu vim para a parte mais baixa? Porque aqui na parte mais baixa é onde a normal é maior do que o peso. Então, vai ser normal menos o peso. Esta é a força resultante. É onde a compressão sobre o piloto aumenta, tá? Então, esta aqui é a minha força resultante. Como eu vou resolver essa questão? Força resultante, m vezes a aceleração centrípeta. Força resultante, mv² sobre r. Aí você vai falar assim, mas Cássio, ele fala de aceleração. O que é força resultante quando eu tenho aceleração? Massa vezes aceleração. Eu não vou colocar nem normal nem peso nessa questão. Por quê? Porque ele já me deu a aceleração do sistema. E não está me pedindo o peso do avião, nem o peso do piloto, nem a massa, né, do avião. Então, massa v² sobre r. Então, aqui você vai usar o teorema de Jason, tá? Vai dar 70, aqui é r, tá bom? 70 igual a velocidade, que é 756 km por hora. Então, 756 km por hora, eu vou dividir por 3,6, tá? Quanto é que dá isso aí? 756 dividido por 3,6, 210. 210 ao quadrado sobre R. Opção, não tem uma calculadora, ó. Perceba aqui. No nosso caso, o nosso raio aqui vai ser, ó, 210, né? Ao quadrado é 210 vezes 210, dividido por 70. Corta um zero de cá, 21 por 7 vai dar 3 vezes 210. O meu raio vai dar 600
130 metros. Esse é o raio, né, máximo que o piloto pode ter nesse ponto. Ok? Então, beleza. Então, olha só. Nessa questão, ele fala aí, ó, um carro passa por uma aceleração, uma elevação na pista com velocidade de módulo constante, igual a 10 km por hora. A elevação corresponde a um arco de uma circunferência de raio 5 metros, centrada no ponto zero, né? Ver figura. Considerando o carro como uma partícula material, qual é a sua aceleração centrípeta em quilômetros por hora ao quadrado sobre a elevação? Bem, moço, olha só, a aceleração centrípeta, vamos botar aqui, ó, a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Como ele está querendo em quilômetros por hora ao quadrado, ó, que é aqui a situação que ele está te pedindo, você não precisa mudar a velocidade. Você tem que mudar quem? No nosso caso aqui, a gente tem que mudar o raio, tá bom? Então, o meu raio tem 5 metros, eu tenho que transformar metros em quilômetros. É dividir por 1000. Então, eu vou dividir por 1000 aqui, ó, o meu raio. A aceleração centrípeta vai ser 10 ao quadrado dividido pelo raio, que é 0,005. A minha aceleração centrípeta vai ser 100 dividido por 0,005. Isso aqui vai dar 20.000 quilômetros por hora ao quadrado. Cássio, como é que eu sei que vai ficar quilômetros por hora ao quadrado? Por causa disso aqui, moçada, ó, quando você está pegando o seu 10, você está fazendo quilômetros por hora ao quadrado dividido por quilômetro, que está aqui, ó. Quando você resolve, vai ficar quilômetros ao quadrado, hora ao quadrado, dividido por quilômetro. Ok? Então, ó, fica lá, conserva o primeiro termo, quilômetro ao quadrado. Deixa eu voltar aqui, que ele fez um triângulozinho. Quilômetro ao quadrado, hora ao quadrado, e multiplico pelo inverso do segundo. 1 sobre quilômetro. Então, esse quilômetro morre com esse aqui, ó. Então, a sua resposta fica em quilômetros ao quadrado por hora, por isso. Tá, joia? Mas treinando o exercício, vai tranquilo nessa ideia, tá? Lembra sempre de treinar exercício, moçada. É extremamente importante você treinar o exercício. Entender a lógica daquela questão, porque vai trocar apenas uma história. Então, eu vou te dar um tempo aí agora para fazer a próxima questão. Vou colocá-la aí para você. E aí a gente volta. Vamos lá. Então, vamos lá. Nessa questão aí, você deve ter visto que agora o carrinho passa na parte, né, inferior aqui daquele desenho nosso, né? Então, aqui nessa parte, eu vou ter força-peso e para cima, força normal. E aí sim, normal, tá? A força normal, botar um Nzinho bem bonitinho aqui, ó, é maior do que a força-peso. Então ele fala, um veículo qualquer recebe o nome de caminhonete quando o compartimento de carga se encontra separado do local em que ficam os passageiros, e a carga total do compartimento não pode ultrapassar 3,5 toneladas. Imagine que um veículo caminhonete de 0,8 toneladas esteja carregando a carga máxima, então está carregando 3,5 quilos, e com 3 passageiros, que juntos pesam 0,2 toneladas. Quando esse veículo passa por uma depressão na estrada de raio 100 metros, como mostra a figura, com velocidade de 72 km por hora, a força de reação em newtons da estrada sobre o veículo corresponde a... A primeira questão aqui, moçada, qual é a massa total do sistema? Então, eu tenho aqui, ó,
3,5 toneladas, mais 0,8 toneladas, que é a parte da caminhonete, né? 3,5 é a de carga, 0,8 é a caminhonete, mais os 3 passageiros, 0,2 toneladas. Então, eu tenho 0,8 com 2 vai dar 1, 4,5 toneladas, que é 4.500 quilos, ok? Ele fala aqui também que o raio da trajetória é de 100 metros e que a velocidade que o veículo está, 72 quilômetros por hora. Então, 72 eu já pego aqui, ó, divido por 3,6, 20 metros por segundo. Precisei fazer essa divisão. Então, força resultante é massa vezes aceleração centrípeta. O que é a minha resultante? Normal menos o peso, que ele quer, ó, a força de reação, tá? É igual a mv² sobre r. Esse é o nosso quesito agora. Então, a minha normal aqui, ó, n menos a força-peso, massa vezes gravidade, é igual a mv² sobre r. Vamos desenvolver aqui do lado. Trazendo para cá, ó, a normal menos 4.500 vezes 10 igual 4.500 vezes 20 ao quadrado sobre 100, que é o raio. Tá? Moçada, tem hora que eu vejo umas loucuras, tem hora que eu vejo que você faz uma loucura na prova, você corta esse 4.500 com esse 4.500. Esquece, né? Não é assim, eu tenho que ir resolvendo a questão. Se não tivesse o N aqui, eu poderia cancelar, mas não estou falando absurdo, não. É o que eu vejo em muitas provas. Então, aqui, ó, 4.500 vezes 10, vai acrescentar mais um zero, né? 45.000. Igual. Aqui eu posso cancelar esses dois zeros aqui, ó, com esses dois aqui, dividir por 100. 45. Vezes 20 ao quadrado, que é 400. Então, a minha normal vai ser igual a 45 vezes 400, né? Então, você vai fazer lá 45 vezes 400, 18.000. 18.000. Esse camaradinho está negativo, vai passar para o outro lado, positivo, mais 45.000. Então, você tem 18.000 mais 45.000, ok? 63.000 newtons é a nossa normal. 63.000 newtons. Andando as casas, 1, 2, 3, 4 casas, 6,3 vezes 10 à quarta newtons. Tá aí a nossa questão, tá bom? Preste bastante atenção que você fez aqui, ó, normal menos o peso. Por que eu fiz normal menos o peso? Porque estou passando na parte inferior da curva. Tranquilo? Então, vou te dar mais 2 minutos aí na próxima questão para aí o que está fazendo, capricha aí. Então, bora lá. Nessa questão aí, ó, ele fala que você tenha um pêndulo, não é isso? Um pêndulo é formado por um fio ideal de 10 centímetros de comprimento e uma massa de 20 gramas, presa em uma extremidade livre. O pêndulo chega ao ponto mais baixo de sua trajetória, com a velocidade escalar de 2 metros por segundo. A atração no fio em newtons. Quando o pêndulo se encontra nesse ponto da trajetória, então essa questão é aquela que eu te falei lá em cima nas nossas explicações. Temos um pêndulo que está oscilando e aí ele vai chegar aqui, ó, na parte mais baixa. Quando ele chega na parte mais baixa, quais são as forças que agem? Age a força peso e para cima, quando ele está amarrado, a tração. Então, nesse momento, tração é maior do que a força peso. Então, a minha força resultante, né, mv² sobre r,
que é uma resultante centrípeta, é tração menos o peso igual massa, velocidade ao quadrado sobre R. Olha, a minha massa aqui está em gramas e o comprimento L do fio, que é o raio, está em centímetros. Tá? Então, eu tenho que pegar esse negócio aqui, o 20 gramas, e dividir por 1000, tá bom? Então, como é que vai ficar a minha tração? Tração, peso é massa vezes gravidade, então 0,02 vezes 10, massa vezes gravidade, igual 0,02, 2 ao quadrado, sobre o raio 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1. Então, tração 0,2 vezes 10 é 0,2. Do lado de cá, como é que fica a nossa continha aí? Vai ficar 2 ao quadrado, não é isso? Que é 4, vezes 0,02, 0,08, dividido por 0,1, ok? Então, você vai ter aqui, ó, 0,8 do lado de cá. Passa o menos 0,2 para o outro lado, 0,8 mais 0,2. A sua tração é de 1 newton. Então, aqui seria a letra E, a nossa questão. Beleza? Então, nessa questão aqui, estava na parte de baixo. Você observou, então, que tração era maior do que o peso. Ficou isso legal. Tive que mudar a massa, né, porque ela estava em gramas e eu tenho que usar em quilogramas. Então, eu tive que dividir por 1000, tá ok? Do lado de cá estava 10 centímetros, eu tive que transformar centímetro em metro. Eu tive que dividir, então, por 100. Então, essa divisão aqui por 100, transformando centímetro em metro, essa divisão aqui por 1000 gramas em quilogramas. Então, vamos lá. Agora, na próxima questão, eu vou te dar um tempinho para você fazer a próxima. E bola para frente, bora aí. Vamos lá. Nossa última questão aqui, ele fala assim, ó, num trecho retilíneo de uma pista de automobilismo, há uma lombada cujo raio é 50 metros. Um carro passa pelo ponto mais alto da elevação com velocidade v, de forma que a interação entre o veículo e o solo, peso aparente, então vamos lá, ó, peso aparente, quer dizer o que, moçada? Quer dizer normal, é mg sobre 5. Então, o que ele está nos dizendo aí? Que a normal é o peso, né, ó, massa vezes gravidade, sobre 5. Oi. Exatamente. A normal é o peso aparente. Maravilha. Como ele está passando na parte superior, então vou te lembrar aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó, carrinho na parte superior, é só lembrar, por isso que eu falo que aquele desenho é essencial nessa etapa. A normal é menor do que o peso. Então, eu vou lá, força resultante, mv² sobre o raio, tá? Quem é a minha força resultante? Peso menos a normal, igual a mv² sobre R. Peso do carro, massa vezes gravidade. Normal, massa vezes gravidade sobre 5. Ó, ele me deu aqui, ó, que a normal era, né, m vezes g sobre 5. Igual a m v ao quadrado, que eu quero saber, sobre o raio, que é 50. Agora sim, ó, tenho massa em todo mundo. Posso cancelar a massa de todo mundo. E aqui eu vou tirar, né, o divisor comum aqui, ou MMC, dos dois lados, que é 50, do lado de cá, 50. Tá? Então, 50 por 1 é 50, vai dar aqui 50G, menos 50 dividido por 5 vai dar 10, 10G,
50 por 50, v ao quadrado. Então, ficou do lado de cá 500 menos 100, que já substitua a gravidade, igual a v quadrado. 400 v quadrado, v é a raiz de 400, a minha velocidade, 20 metros por segundo. Ok? Então, nós fizemos essa primeira etapa. Quando a gente voltar, vamos para a segunda etapa de exercício de movimento vertical.